Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos no item 17, ainda o suicídio é loucura. O Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, algum há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Tem até o livro que chama Memórias de um Suicida, que relata a vida dos suicidas no plano espiritual. É um livro pesado, nem todo mundo dá conta de ler, outros leem com naturalidade. Eu digo sempre que nós temos que ler certos livros com a linguagem, com pensamento científico, com pensamento técnico. Assim como a gente lê O Abismo, Sexo Além da Morte, Aglon, Espírito do Mar, com pensamento técnico. Isso é possível? Se é possível, como? De que forma? Então todos nós temos que estar sempre refletindo na forma com que nós conduzimos a nossa vida. E é importante que a gente saiba fazer a seguinte reflexão. Diante do estudo da doutrina espírita, como esse que a gente tem feito, nós temos que procurar entender que espiritualizar-se leva-nos a estar em condições de cada vez mais compreendermos as oportunidades de nos fazermos melhor, compreendermos as oportunidades de buscarmos a luz, o entendimento superior. E é por isso que ao longo da nossa existência nós estamos sempre sendo convidados a agir no sentido de construirmos um mundo de paz, de fraternidade e de luz. E isso leva-nos a ter mais força íntima, tanto para convencer as pessoas a não cometerem um auto-suicídio, como para que nós possamos agir no sentido de nos precaver de determinadas ideias estranhas que possam aparecer no nosso caminhar. E outro detalhe extremamente importante que nós devemos pensar é que a doutrina espírita nos dá o entendimento de que a vida é um detalhe ao longo de milênios que já vivemos e milênios que vamos viver. Apenas um detalhe no meio do caminho. E como nós então estamos entendendo esse detalhe, como nós estamos agindo frente a esse detalhe, nós estamos imprimindo o melhor caminhar para o amanhã? Nós estamos imprimindo o melhor meio de encarar a vida ao longo das nossas existências? Ou nós estamos perdendo oportunidades valiosas em coisas que não valem tanto a pena? E o pensamento de suicídio é uma das situações mais complicadas. E como ele diz, os espíritos suicidas encontram-se numa situação mais desgraçada pelos próprios espíritos suicidas que vêm trazer informação, mostrando-nos que nós temos que ter o cuidado de valorizar a vida, valorizarmos a oportunidade da vida, valorizarmos o sentido da vida. Por isso, que cada um de nós devemos procurar entender que a vida é digna de ser vivida, que a vida vale a pena ser vivida e é de grande responsabilidade nossa viver bem a vida. Entendermos que Deus é extremamente misericordioso, se estamos passando por um momento difícil, Ele está também reservando para nós um momento de reabilitação, ou podemos chamar um momento da vitória sobre aquela situação difícil. Precisamos ter fé, precisamos desenvolver a fé, cultivar o hábito da oração, nem que seja inicialmente lendo-as. E até a gente tem um livro que chama Reflexões com Jesus, que é uma coletânea de oração. No final vai aparecer aqui o nome do livro. E é por isso que nós temos que fazer as devidas reflexões sobre como nós estamos encarando a nossa existência, como que nós estamos vivenciando cada etapa do nosso caminhar. Porque a vida sempre nos dará mais e mais oportunidades
de sermos melhores, de construirmos um mundo melhor, onde nos fortaleceremos para as realizações de uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Confiemos em Deus. Confiemos no Senhor nosso Deus. Confiemos em Jesus, o nosso mestre e guia, o exemplo para ser seguido. Procuremos trabalhar no bem, procuremos trabalhar no sentimento de luz e de fraternidade. Que as bênçãos do Senhor virão ao nosso encontro, fortalecendo-nos e amparando-nos cada vez mais. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio, ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que ser liberta de um mal para incorrer num mal maior, bem pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu. Não existe essa possibilidade de ir mais depressa para o céu porque se matou, não existe a possibilidade de ir mais depressa para o céu porque cometeu uma transgressão às leis divinas. Para irmos para o céu, temos que viver uma vida reta, uma vida digna, dentro dos padrões crísticos, onde a nossa consciência vai ditar o nosso caminhar dentro dos padrões estabelecidos pelo Evangelho. Porque o céu, tal qual muitos tentam imaginar, tentam colocar como caminho, como oportunidade de redenção, é algo muito maior do que simplesmente acharmos que vamos ficar na atitude beatífica contemplando a Deus. Mas para estarmos em instâncias espirituais reconfortantes, para sermos amparados pelos nossos amigos espirituais, precisamos viver bem o curso aqui da vida. Aliás, amparados vamos sempre ser. Em qualquer lugar que estivermos, estaremos sempre amparados. Mas o problema é o lugar que vamos estar. Então, devemos assistir o filme Nosso Lar, refletir sobre aquilo que está passando ali, para entendermos que nós temos dois caminhos. O da luz, quando a gente se submete ao Evangelho, se submete às leis divinas, e aquele do sofrimento, quando a gente negligencia essas oportunidades de servirmos a Deus, de vivermos bem a nossa vida aqui, cumprindo com as nossas obrigações. Mas nem tudo está perdido. Nos vales da sombra e da dor sempre tem aquele sol a iluminar os caminhos. Tem sempre aquele sol a iluminar os corações. E poder, assim, fortalecer a nossa caminhada para o rumo da esperança, da paz e da fraternidade. E todos nós, que somos trabalhadores divinos, devemos estar sempre procurando construir a paz e a harmonia em nossos corações. Devemos estar sempre procurando construir, cada vez mais, um sentimento de amor, porque tanto mais ditosos seremos, quanto melhor cumprirmos a nossa existência aqui. As dores que por acaso batam à nossa porta, por mais dolorosas que sejam, por mais difíceis que sejam, são um prelúdio de um futuro melhor, onde as nossas dívidas estarão quitadas e onde nós estaremos recebendo as bênçãos de luz, de fraternidade e de paz. Em nosso coração, em nossos momentos mais sublimes, aqui na terra, resplandecerá a luz que nos conduzirá sempre ao caminho do bem. E todos nós temos aquele momento de glória aqui na nossa existência. Temos um momento de felicidade que devemos cultivar, que devemos valorizar. Procuremos construir um mundo melhor. Procuremos construir um mundo de luz, de esperança e de fraternidade. Para que todos nosso amanhã venha nos fortalecer, venha nos alimentar com as luzes do amor, que nos vai fazer com que, não importa onde estejamos e o que tivermos feito, a partir dali, novas portas se abrem para nosso despertar para um amanhã mais ditoso, mais digno, mais justo, mais fraterno.
Trabalhemos, pois, pela construção de um mundo melhor. Trabalhemos, pois, pela construção de um mundo mais justo, onde cada um plantará a semente do bem, sobre as luzes do amor, sobre as bênçãos da caridade. Onde a vida será sempre valorizada, onde a vida será sempre vivenciada em grande intensidade de responsabilidade. Porque não dá para ser feliz sem ser responsável. Não dá para ser feliz sem criar a ideia da disciplina, da caridade. Transformemo-nos para melhor e, logicamente, que sentimentos melhores virão nos envolver, virão trazer para nós as oportunidades de seguirmos por um caminho menos doloroso, menos áspero e mais cheio de luz. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Nenhum de nós vamos conquistar a luz, vamos conquistar o céu, com um ato de violência contra nós mesmos. Portanto, a maioria que pensa que fazendo autocídio vai se reunir aqueles que os amam, lê do engano. Mas se o nosso familiar, a pessoa querida, partiu pelas portas do suicídio, se eu suicidar, vou ficar junto com ele? Lógico que não. Porque se você está transgredindo as leis divinas, tal qual ele transgrediu, você não vai ficar junto com ele. É a expiação, é o castigo não, é a lição a ser aprendida. Por isso nós temos que valorizar a oportunidade daqui. Vamos ser muito mais úteis, ficando, orando, trabalhando no bem, para que nós conquistemos as oportunidades de emanar melhores energias para esse nosso irmão que partiu. Vai ser muito mais valoroso. Aí você pode falar assim, mas lá atrás falou da loucura, da embriaguez. Isso num estado desse, de loucura pela morte de um ente querido, a pessoa se partir pelo mesmo caminho, não vai encontrar. É da lei de justiça, é da lei de autoeducação que haja a separação. O melhor caminho para auxiliar, o melhor caminho para amparar é a fé, a oração, a caridade, a perseverança e a confiança em Deus. A perseverança no bem e a confiança em Deus. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstado de suicidar-se. Podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. E hoje a doutrina espírita traz para nós a ideia do suicídio indireto, que vai fazer com que a gente evite os suicídios inconscientes. E é por isso que nós temos que valorizar a nossa oportunidade. Para que cultivar o ódio? Para que cultivar a revolta? Nós temos que aprender a cultivar o amor, a paz. Porque nós temos que aprender a valorizar a oportunidade de construir um mundo melhor. A valorizar a oportunidade de construir um sentimento de paz e de fraternidade. É isso que o Espiritismo nos dá a força de resistirmos a todas as tentações do mal. Mas é lógico que aí o Espiritismo tem que adentrar o nosso coração, ao nosso entendimento, à nossa razão, para podermos educar as nossas emoções e seguir para a luz, construindo um mundo de paz e de fraternidade. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a eles conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. As doutrinas materialistas, elas criam um grande transtorno para o espírito, tanto aqueles que partem pelo suicídio inconsciente, ou até mesmo pelas portas naturais da morte. Porque ao entrar no mundo dos espíritos, a pessoa não tem nem ideia do que é um espírito. Ele não tem nem entendimento do que ele está vivendo na vida espiritual. É comum nas reuniões mediúnicas, o espírito sabe que ele está vivo,
mas não sabe como ele está vivo, porque nenhum vivo fala com ele. Ele vai procurar a família, vai procurar a mãe, vai procurar o pai, vai procurar os irmãos, a esposa, os filhos, e ninguém o ouve, e ele então entra em desespero, porque ele não tinha noção de que ele era um espírito, ou melhor, de que nós somos um espírito encarnado. Então essa noção, esse entendimento vai fazer com que no plano espiritual a gente tenha menos dores, menos sofrimento, e comecemos a fazer todo o processo de reparação dos nossos erros. E aliás, esse processo de reparação deve ser começado aqui, para que lá seja um prolongamento das nossas boas atitudes, um refortalecimento do nosso íntimo para as realizações de um porvir de luz, de esperança e de fraternidade. Aí é o processo regenerativo envolvendo nossas almas. É o processo regenerativo nos impulsionando para as grandes conquistas do amor, do bem e da paz. Que saibamos construir, que saibamos edificar, para que o mundo de amanhã seja eternamente as bases do nosso crescimento, que nos impulsionará sempre para a luz. Entendermos que a doutrina espírita é uma das ferramentas que nos dá o suporte para esquecermos a ideia do autocídio e lembrarmos de valorizar a vida, lembrarmos de valorizar a oportunidade de estarmos aqui. Construirmos uma lógica transcendente que nos dará sempre a oportunidade de estarmos construindo, edificando e trabalhando pelo bem. Portanto, todas as ideias para os demais materialistas, elas são contraproducentes para o espírito. E é nesse momento que nós temos que valorizar a oportunidade de estarmos vivos. É importante nós valorizarmos a oportunidade de aproveitarmos o tempo que estamos aqui para viver bem o sofrimento e para saber compartilhar os momentos de alegria. E lembre-se que se você está num momento difícil, sempre existirá um ombro amigo, existirá uma mão que vai te amparar. Basta você procurar. Não se fazendo de vítima, mas sim tendo forte convicção e objetivo de ser ajudado, de ser amparado. Jamais deixe adentrar no seu coração qualquer ideia de desânimo, qualquer ideia de revolta, qualquer ideia que venha enfraquecer o seu sentimento de filho de Deus, filho da luz. Trabalhemos, meus irmãos, pelo nosso crescimento, pelo nosso fortalecimento. Porque as luzes divinas sempre vêm ao nosso encontro, sempre vêm nos fortalecer. E que a luz do sol do amor possa envolver todos os vales dos suicidas, onde aqueles nossos irmãos que partiram pelo momento de desespero, de infortúnio e de tal colapso da razão, possam encontrar a paz, a harmonia em seus corações, sintonizar com os guardiães daquelas regiões de sofrimento e poder buscar a luz, buscar o sentimento de amor e de paz. Lembrar que em seu coração deve brotar a flor da oração, que reconhece-se como filho de Deus, como filho da luz. E é por isso que nós temos que recorrer sempre a Jesus. Divino Mestre de amor, tenha misericórdia daqueles que se suicidaram. Tenha compaixão das famílias que perderam algum ente querido pela porta dos suicídios. Derramai sobre eles, Senhor, as bênçãos do amor e da caridade, para que possamos juntos, unidos no seu sentimento de amor e de paz, trabalharmos pelo bem-estar de todos onde quer que estejamos, como artífices do bem, como artífices da luz, da caridade e da paz, que desperta as consciências para valorizarem-se a si mesmas, reconhecendo-se como filhos de Deus, caminheiros para a luz, onde todos nós chegaremos aos braços de Jesus. Que a paz e a luz do amor possam envolver nossos corações, fortalecendo-nos, amparando-nos, iluminando-nos, hoje e sempre. É importante a gente entender que quanto mais tentarmos entender minuciosamente o homem, mais entenderemos a parte científica das leis de Deus que regem a nossa vida. E é por isso que temos que sempre lembrar da grandeza do Pai, que nos conduz ao caminho do amor, da paz e da fraternidade.